detalhado, a gente vai dar fazer mais uma aula de física, tecnologia. Agora a gente vai falar, eu vou fazer algumas questões de troca de calor, a gente vai resolver aqui no quadro. Então a gente vai ler os enunciados primeiro, depois a gente vai resolver as questõezinhas, tudo facinho, tudo tranquilo. Lembrando aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir nossas aulas aí, acionar lá o sininho para você receber notificações de novas aulas que estão sendo postadas. Em breve vou estar parando para postar conteúdo jurídico também, que eu estou devendo aí no canal, mas enfim, a gente vai seguindo aí. Então vamos começar aí. Primeiro eu vou mostrar para vocês o enunciado da questão, que é bem simples. A gente faz uma interpretaçãozinha mais simples, depois a gente coloca as informações no quadro e começa a resolução. Então valeu, rapaziada. Então pessoal, dando continuidade aqui à parte de troca de calor, a gente vai fazer uma questãozinha bem simples. Então vou ler o enunciado aqui, a gente vai colocar as informações no quadro e a gente vai resolver. Então na questão diz o seguinte: um bloco de gelo de massa 50 gramas a menos 40 graus Celsius é colocado no calorímetro ideal contendo 800 gramas de água a 80 graus Celsius. Aí ele quer que você encontre a temperatura de equilíbrio do sistema. Então galerinha, primeira coisa, você vai lembrar o seguinte: eu tenho um bloco de gelo, esse bloco de gelo está a menos 40 graus Celsius. Eu sei que a menos 40 graus Celsius ele não vai mudar o seu estado físico. A gente está trabalhando aí nas condições normais de pressão e temperatura. Logo, para que eu tenha uma mudança no estado físico, eu tenho que estar a 0 graus Celsius. Então, de cara aí, eu sei que eu preciso que esse gelo, primeiro, ele varie de menos 40 até 0, para depois nós mudarmos o seu estado físico e aí a gente chegar até a temperatura de equilíbrio com a água. Mas veja só, ele fala que é um calorímetro ideal. Ô gente, o que é um calorímetro? O calorímetro ele vai ser um dispositivo que serve para medir a quantidade de calor trocada entre os corpos. Mas quando ele diz que é um calorímetro ideal, eu estou afirmando que a água e o gelo que estão no interior desse calorímetro, eles não trocarão calor com as paredes do calorímetro. Então nós teremos uma troca de calor único e exclusivamente com o gelo e a água, entre o gelo e a água. Nós não teremos troca de calor entre o gelo e a água e as paredes do calorímetro. Então fica beleza, ó. Ele deu os dados aí, deu o calor específico da água, deu o calor específico do gelo e deu o calor latente de fusão do gelo. Aí a gente vai organizar nossas ideias aqui no quadro e responder essa questãozinha. Valeu, gente? Então bora lá, vamos dar continuidade aí. Então pessoal, a gente vai fazer aqui, eu coloquei alguns dados, algumas informações da questão, a gente vai começar aqui. Olha só, conforme nós lemos no enunciado, eu tenho um bloco de gelo, disse de massa 50 gramas, né? A gente já leu o enunciado, está com temperatura inicial de menos 40 graus Celsius, e eu tenho colocado no calorímetro ideal de contendo 800 gramas de água. Pronto, então a gente já viu, como eu disse a vocês, o calorímetro ideal não vai haver troca de calor entre o gelo, a água e as paredes do calorímetro. A única troca de calor que eu tenho é entre a água e o gelo. Então fica tranquilo, né? Primeira coisa é o seguinte: eu vou ter uma troca de calor entre quem aí? Água e gelo. É isso que você vai lembrar. Então, lembra com aquela questão que nós fizemos na aula 5, se eu não me engano, de termologia? Então, na questão eu disse o quê? Que quando eu tenho dois ou mais corpos trocando calor, um calorímetro, que é um recipiente termicamente isolado, o total de troca de calor no interior desse recipiente termicamente isolado é igual a 0. Então, quem é que está trocando calor? Água, gelo. Então, gelo e água. Então, esse total de troca de calor é igual a 0. É isso que você vai lembrar. É muito simples. Então, bora lá. Eu posso afirmar que a quantidade de calor trocado pelo gelo mais a quantidade de calor trocado com a água é igual a 0. Ou seja, se eu jogar para o lado de lá, eu vou ter que o total de calor, a troca de calor do gelo vai ser igual, tá positivo, vai para lá negativo, não é isso? Então vai ficar menos a quantidade de calor da água. Mas professor, e se eu não mudar de lado dá errado? Claro que não, né gente? A gente muda aqui por uma questão didática, é mais simples. Você separa as coisas. Então, eu vou analisar o que acontece com o gelo e o que acontece com a água. Esse gelo está inicialmente a menos 40 graus Celsius. Se ele está
a menos 40 graus Celsius, eu sei que ele não vai derreter, ele não vai mudar seu estado físico a menos 40 graus. Eu preciso que esse gelo ele chegue até a ter ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, e a gente está lembrando sempre que eu estou trabalhando com isso no rol de pressão. Então a fusão do gelo vai ser a 0. Logo, eu preciso tirar o gelo de menos 40 e elevar até 0. Então, bora lá. Para eu pegar esse gelo, tirar de menos 40 até 0, eu vou fornecer qual tipo de calor? Calor sensível ou calor latente? Nós já vimos em aulas anteriores. Quem não viu, vai lá na aula 4, acho que é a aula 4, aula 5, acho que é a aula 4, termologia. Eu falo do calor sensível, calor latente. Calor sensível, ele gera uma variação de temperatura sem ocorrer mudança de estado. Calor latente, ele muda o estado físico sem gerar uma variação de temperatura. Então, se eu quero pegar o gelo, tirar de menos 40 e levar a 0, eu quero variar a temperatura. Logo, eu vou usar o calor sensível ou calor latente? Calor sensível. Então, primeira coisa aqui, eu sei que o gelo precisa de calor sensível. Eu vou botar um Szinho de sensível, certo? Então, esse gelo é gelo, vou botar aqui, gelo calor sensível, vou botar um Szinho de sensível, certo? Esse calor sensível, ele vai variar a temperatura, lembrando, aqui está no estado líquido, né? Está no estado sólido, que é gelo ainda, está no estado de gelo, né? Está aqui, sólido, certo? Esse calor sensível, ele vai variar, lembra, está no estado sólido, ele vai variar a temperatura de menos 40 até 0. Quando chegar a 0, eu quero que esse gelo derreta, eu quero que ele mude seu estado físico. Eu não vou conseguir entrar em equilíbrio térmico o gelo e a água se o gelo ainda estiver no estado sólido. Ele vai mudar o estado. Então, para ele mudar, eu vou fornecer qual tipo de calor agora? Calor latente. Então, nós vamos fornecer para a massa de gelo, a massa é a do gelo, certo? Rotação G, o calor latente. Pronto. Forneci calor latente, o gelo mudou seu estado, virou água. Só que esse gelo virou água e essa água vai estar a que temperatura? 0 grau. Eu quero que ela vá para que temperatura? Eu quero que ela fique com 80, eu quero que ela fique com a temperatura da água. Qual a temperatura da água? 80 graus, não é isso? Então não botei aqui, ó, a temperatura da água, vou botar aqui, 80 graus Celsius. Eu quero que esse gelo que derreteu fique com 80 graus Celsius? Não, porque a água não vai ficar 80. Olha, você não é louco não, cara. Você só raciocinar. Às vezes o cara fica com preguiça de pensar. Se você pega uma pedra de gelo e coloca no seu suco, você quer que o suco fique com a mesma temperatura? Claro que não, você quer que o suco fique mais gelado. Você quer diminuir a temperatura do seu suco. É a mesma coisa, se eu boto uma pedra de gelo na água, eu vou diminuir a temperatura da água. Claro, esse gelo, no final das contas, todo mundo fica com a mesma temperatura. Tanto que se você bota uma pedra de gelo, vai depender da quantidade de gelo que você coloca no seu suco, o suco fica mais aguado, porque você pegou o gelo derreteu, virou água, a água se misturou com o suco e o suco vai ficar mais aguado, lógico, né? Mas se eu misturar gelo com água, se for tudo água limpa, vai ficar tudo homogêneo do mesmo jeito e com a mesma temperatura. Então, justamente, agora qual é essa temperatura? O que temperatura eles vão ficar no final? Eu não sei. É justamente o que eu estou procurando. Ele vai ficar com a temperatura de equilíbrio que eu estou procurando. Então, gente, ele vai mudar a temperatura. Então vai ser calor sensível ou latente. Primeiro, ainda é a massa do gelo, certo? Só que agora vai ser um calor sensível também, né? Vai ser um calor sensível, só que está no estado líquido. Está no estado líquido. Então, se está no estado líquido, aí você tem que ter esse cuidado, porque eu dei na questão o calor específico do gelo e o calor específico da água. Então, quando estiver no estado sólido, eu uso o calor específico do gelo.
Quando estiver no estado líquido, eu uso o calor específico da água e não faça confusão, porque você não é doido. Eu estou dizendo que é a massa do gelo que derreteu, só que ele agora é líquido, é água. Então eu vou utilizar o calor específico da água. Isso aqui é igual a menos... Essa água, gente, ela vai mudar o seu estado físico? Não. Em momento algum falei isso. Ela não vai mudar o seu estado físico. Se ela não vai mudar o seu estado físico, essa água, ela vai apenas variar a temperatura. Logo, ela vai sofrer... Eu vou utilizar que tipo de calor para ela? Calor sensível. É um calor sensível porque vai ter apenas uma variação de temperatura. Então preste atenção, ó. Então vai ser igual a menos. Agora aqui é a água, né? É a água que está no estado líquido e vai ser um calor sensível. Certo? Calor sensível. Pronto. Feito essa interpretação, gente, isso aqui seria o mais difícil da questão. É o mais difícil. A parte matemática não, é só continha. Mas o realmente que torna às vezes a questão mais complicada, que o aluno às vezes se embola, é nessa interpretação inicial aí. É você saber quando vai usar o calor sensível, o calor latente, você ter esse bom conceito do que é calor sensível, do que é calor latente, quando vai usar um e outro, e organizar a sua equação. Nós montamos uma equação. Agora eu vou só substituir. Olha, calor sensível do gelo no estado sólido. Então vai ser a massa do gelo, claro, vou botar um mg. O calor específico do gelo da água, do gelo, gente, porque está no estado sólido, vezes a variação de temperatura. Qual a variação de temperatura aqui? Ele vai variar de menos 40 até zero. Eu preciso primeiro levar esse gelo que está a menos 40 e levar a zero para que ele mude o estado. Então, lembra, sempre que eu tenho variação de temperatura, não é a maior menos a menor, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então presta atenção nisso aí. Qual a temperatura final? Zero. Ele vai variar de menos 40 a zero. E qual a inicial? Menos 40. Tenha cuidado com isso, ó, gente. Então a chavezinha aqui, ó. 0 menos 40. Porque se você não bota o sinal de menos aqui, vai dar errado. Você está variando de menos 40 até zero. Então a gente vai fazer ó, menos vezes menos mais. Beleza, bora lá. O calor latente é a massa do gelo, né? Vezes o calor latente que eu dei na questão, que é 80. Mas, aqui também é a mesma coisa. A massa é de quem? Do gelo d'água? Do gelo. É o bloco de gelo que derreteu. Ele derreteu, ainda é a massa do gelo. Agora eu vou usar o calor específico do gelo ou da água? Da água. Porque ele já não está mais no estado sólido. Ele agora já virou água, já derreteu, está no estado líquido. Aí você tem que se ligar. Apesar de eu estar usando a massa do gelo, claro, se eu tenho 50 gramas de gelo e ele derrete, fica 50 gramas de água. Lógico, né? Foi 50 gramas? Foi. Só que agora ele está no estado líquido, então vou usar o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Esse gelo que derreteu, ele vai variar a temperatura. Tá, inicialmente é a quanto? Ele está a menos 40? Não, ele está a zero. Lembra que eu levei de menos 40 até zero. Quando chegou a zero, mudou o estado. O gelo derreteu, ficou água a 0 grau. Agora ele vai variar de zero até a temperatura de equilíbrio, que eu ainda não sei, que nós podemos chamar de T. Eu vou chamar a temperatura de equilíbrio de tesão. Então vai ficar a final, que é tesão, menos a inicial, que é zero. Pronto, acabou. Aqui é a mesma coisa, ó. Menos, aqui agora é da água, então vai ser a massa da água. Está no estado líquido, né, gente? Então vai ser o calor específico da água. Você não é doido de fazer confusão. E a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura aqui? Aí que eu estou lembrando toda hora. É sempre a final menos a inicial. E não a maior menos a menor. Essa água está inicialmente a 80 graus Celsius. Ela vai diminuir e ficar com tesão. Com T maiúsculo, né? Então ela vai ficar com a temperatura de equilíbrio, que é a mesma temperatura do gelo que derreteu. Então, gente, qual é a temperatura final? T. Final é T.
Qual é a inicial? É 80 graus. Então, T menos 80. Pronto. Aí agora é só substituir e fazer continha. Ó, a massa do gelo eu tenho, que é 50. O calor específico é 0,5. 0,5 ou 1 sobre 2. 0 menos vezes menos mais. Então 0 mais 40. Então vezes 40. Mais a massa do gelo é 50. Não muda, né, gente? O calor latente, 80. Mais a massa do gelo, 50 de novo. O calor específico da água, que é quanto? 1. Eu dei na questão aí, ó. E a variação T menos 0, T. Pronto, besteira. Agora, qual é a massa da água? A massa da água são 800 gramas. Então, 800. Calor específico da água, 1. Vezes 1. T menos 80. A gente deixa o T menos 80 aqui. Aqui tem que aplicar a distributiva. Ó, galerinha, cuidado se você não bota o parêntese. Muita gente esquece de botar o parêntese. Faz 800T menos 80. E aí, se quebra, né? Então, aqui é a continha, ó. Meio vezes 40 dá 20, né? Porque aqui é 1 sobre 2, dá 20. Então, vai ficar 20 vezes 50. Então, 2 vezes 5, 10. Certo? Aí eu acrescento 1, 2, 1, 2. Então, deu 1000. Porque vai ser 20 vezes 50. Se fosse 2 vezes 50, daria 100. Como é 20 vezes 50, dá 1000. Certo? Porque eu fiz... Ou você faria aqui, ó. 5 vezes 4, 20. Então, aqui dá 2000. 2000 vezes 0,5 dá 1000. Tanto faz, né, gente? Mais 5 vezes 8, 40, não é isso? 1, 2, 1, 2. 4.000 mais 50 vezes T, 50T. Que é igual. Aí aqui você vai aplicar a distributiva, ó. Menos, ó, 800 vezes 1 dá 800, né, gente? Não precisa estar repetindo isso aí, que você não é doido, não. Então, menos 800 vezes T dá ficar menos 800T. Menos vezes menos, mais. 800 vezes 80, aí eu faço 8 vezes 8, 64. Aí eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. 64.000. Pronto. Aí agora eu vou pegar, jogo o T para um lado e os números para o outro. Então nós temos aqui, ó, 50T. O menos 800 vem para cá mais 800T, certo? Que é igual 64.000. Aí eu tenho, gente, 4.000 com mais 1.000 dá 5.000, né? Positivo vai para lá, negativo. Então menos quanto? 5.000. Menos 5.000. Então 64.000 menos 5.000. Pronto. E aí faz como agora? 50T com mais 800T vai ficar 850T, que é igual 64.000 menos 5.000, né? 64 menos 5 dá quanto, gente? 59.000. Então isso aqui vai ficar 59.000, certo? 64.000 menos 5.000, 59.000. Pronto. Aí agora a continha, gente, vou colocar aqui em cima, ó. Vamos organizar aqui. Então vai ficar 850T igual a 59.000. O 850 está multiplicando, ele passa dividindo T igual 59.000 dividido por 850. Você corta, corta. Aí a continha, você pode simplificar ou você pode fazer sua conta direto, né? Então o T aqui vale quanto? 85. Passa a continha. 5.900 dividido por 85 vai ficar o quê? 69, aproximadamente 69,41, alguma coisa, né? Então, aproximadamente 69,4 graus Celsius. Então essa aqui é a temperatura de equilíbrio do sistema. Então você vê que não é uma coisa complicada. A gente apenas fez a conta de dividir, fez as 4 operações e achamos a temperatura de equilíbrio. Eu vou fazer mais uma questãozinha agora, bem parecida com essa, porém a gente vai ter uma ideia diferente por conta do calorímetro. Vai ficar um pouquinho maior essa próxima questão, a gente vai fazer com mais calma, porém
É o mesmo raciocínio, nada complicado, bem simplesinha. Então, quem não copiou, você dá uma olhada aqui no quadro, tem um close do quadro todinho aqui, você dá uma copiada, dá uma pausada aí. A galera, meus alunos, quiserem copiar nessa questão. E a gente vai agora resolver mais uma questãozinha aqui. Então, vamos lá. Então, gente, dando continuidade à nossa resolução de exercícios, tem mais uma questãozinha aqui que é bem simplesinha. Agora ela é um pouco diferente da questão anterior. Veja só. Ele diz assim, um cubo de gelo de 50 gramas a menos 20 graus Celsius, até aí tranquilo, né? É colocado no interior de um calorímetro. Observe, está a menos 20 graus Celsius. Eu já sei, a gente já viu na estante, que esse gelo, para mudar o estado, ele precisa primeiro sair de menos 20 até zero. Quando chegar a zero, eu forneço calor latente. Então, para sair de menos 20 a zero, calor sensível. Para mudar o estado a zero, a gente fornece calor latente. Ele muda o estado, depois vai até o ponto de equilíbrio. Mas veja só, ele diz assim, que esse bloco de gelo é colocado no interior de um calorímetro de capacidade térmica 100 calorias por grau Celsius. Então perceba, galerinha, ele está dizendo aí que o calorímetro não é ideal. Então, nesse caso aí, nós teremos troca de calor entre o calorímetro e o gelo e a água? Sim, vocês estão me respondendo aí telepaticamente, mas sim, vai haver troca de calor. E aí a gente vai utilizar aqueles conceitos de capacidade térmica. Essa questão não é difícil, ela é um pouco mais completa, porque nesse caso a gente vai ter troca de calor entre água, gelo e calorímetro. E aí ele diz assim, que no calorímetro contém 800 gramas de água a 80 graus Celsius. Olhe, você não é doido. Se a água já está dentro do calorímetro, se a água está com 80 graus Celsius e ela já estava no calorímetro, qual é a temperatura do calorímetro? 80 graus Celsius. Porque esse calorímetro, gente, já está em equilíbrio térmico com a água. Aí a gente coloca a pedra de gelo e muda toda a condição interna, todas as condições do calorímetro. Você vai mudar a temperatura da água e do calorímetro, e das paredes do calorímetro. Aí ele pede qual é a temperatura de equilíbrio no interior do calorímetro. Beleza, eu sei que nesse caso aí, nós teremos trocas de calor entre o gelo, a água e o calorímetro. Esse gelo que está a menos 20, ele vai derreter, vai mudar o seu estado e vai chegar a temperatura de equilíbrio. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui, botar novamente as informações no quadro, organizar as nossas ideias e resolver mais uma questãozinha aí. Então, bora lá, vamos dar continuidade aí. Essa questão agora eu até coloquei o enunciado bem parecido com o da outra questão, só que vocês vão perceber que apesar do enunciado ser parecido, é uma questão que muda bastante a coisa. Nesse caso aí, eu disse, como eu li no enunciado agora, nós temos um calorímetro que ele não é ideal. Então ele tem uma capacidade térmica que eu coloquei aqui, 100 calorias por grau Celsius. Então nesse caso aí, como eu já expliquei agora quando li na questão, a gente vai ter a troca de calor entre o gelo, a água e o calorímetro. Então a questão, bora ver como é que fica. Coloquei os enunciados aqui. Observe, bem parecido. Eu botei a mesma massa de gelo, que foi 50 gramas. Coloquei a temperatura agora, que na verdade não foi, a outra foi menos 40, essa é menos 20 graus Celsius. Menos 20 graus Celsius, desculpa aqui. Menos 20 graus Celsius. A massa da água, 800 gramas, e a temperatura da água, 80 graus Celsius. Beleza, então, nesse caso aqui, para nós iniciarmos, primeiro, quem é que vai estar trocando calor aí? Eu não tenho só o gelo e a água, nós temos três trocando calor. Nós temos o calorímetro, o gelo e a água. Então, gente, eu vou colocar aqui, ó, nós teremos uma troca de calor entre o calorímetro. Só para lembrar, nós vimos que a capacidade térmica, gente, capacidade térmica é MC, certo? Então a gente vai usar no lugar, a minha quantidade de calor, ela vai ser igual a quem? No lugar de MC delta T, vai ser C vezes delta T. Isso está na aula número 5, lá que eu falo disso aí. Prontinho. Mas vamos lá. Então quem é que vai trocar calor aqui? Nós teremos troca de calor entre o gelo mais o calorímetro
mais a água. Tudo isso vai ser igual a zero. Pronto. Então é isso aqui. Basicamente a questão é essa aí. Temos 3 corpos trocando calor: gelo, calorímetro e água. Então, gente, pronto, acabou. Eu posso fazer a mesma coisa, ó. Eu vou jogar água para o lado de lá, vai ficar Q do gelo mais Q do calorímetro igual a menos Q da água. Belezinha, agora a gente vai resolver esse negócio. Nós vamos resolver. Então não vai mudar nada. Só você, a única coisa que você vai precisar prestar atenção e não se perder nas continhas. Pronto. Então não tem nenhuma novidade não. Bora lá. O que é que eu vou ter? O gelo, nós teremos que o gelo, primeiro, ele já está a menos 20 graus, então ele não vai mudar de estado a menos 20, nós já vimos isso na questão anterior. Eu primeiro pego o gelo, elevo de menos 20 até zero, depois mudo o estado físico com calor latente, e depois elevo de zero até o ponto de equilíbrio, calor sensível. Então primeiro vai ser gelo, a massa de gelo, né? Calor sensível no estado sólido, mais o gelo ainda, só que agora mudando o estado, né? Então vai ser o calor latente. Então não é mais calor sensível, calor latente, mais Q do gelo, certo? E aí ele vai variar agora de zero até ponto de equilíbrio. Então, calor sensível no estado líquido. Pronto, acabou. O calor latente, o calorímetro, gente, ele não vai mudar o estado. O calorímetro vai ser apenas o que? Uma mudança de temperatura. Então, o calorímetro nós teremos, até porque quando eu falo em capacidade térmica, eu estou falando na capacidade de você pegar uma massa de uma substância e variar 1 grau Celsius. Então, estou falando em variação de temperatura, eu estou falando em calor sensível. Então, o calorímetro, vou botar aqui, do calorímetro, vai ser o calor sensível. Pronto. Mais, igual, sujou o quadro, igual a menos Q da água, né? Que é calor sensível também. Pronto, gente. Então, a interpretação é mesmo. Só apareceu um termo a mais, que é o calor, a quantidade de calor, trocada pelo calorímetro, onde esse está inicialmente com a temperatura da água e vai depois entrar em equilíbrio com o gelo, que vai derreter e vai mudar o estado. Então, vai ficar a massa do gelo com a água e com o calorímetro, ambos com a mesma temperatura. Eles vão atingir um equilíbrio térmico. Então, nada de complicado. A gente vai agora substituir os valores. Então, aqui vai ser gelo na massa do gelo, está no estado sólido, calor específico do gelo. Qual a variação de temperatura aqui, gente? Ele vai variar de menos 20 até zero. Então, aquela mesma coisa que eu fiz na estante, ó. Eu vou botar final, que é zero, menos a inicial, que é menos 20. Então, zero menos 20. Beleza. Mas, aqui eu tenho a massa do gelo vezes L, que é o calor latente, mais a massa do gelo vezes, só que aqui está no estado líquido, então o calor específico da água, e a variação de temperatura, gente, vai ser o quê? A temperatura final menos a inicial. Lembra que ele já derreteu, é uma água que está a 0 grau, e a final vai ser quem? Que eu estou procurando, que é a temperatura Tsão, ó, que é a temperatura de equilíbrio, então vai ser T menos 0. Igual, aqui vai ser quem? Perdão, ainda faltou uma coisa aqui, né? Faltou mais o calorímetro. O calorímetro, que eu já falei, ó, é Q é MC delta T. Só que no lugar do MC, eu vou usar o quê? Capacidade térmica. Então, a quantidade de calor do calorímetro vai ser a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? Se o calorímetro estava com a água, como eu disse na estante, ele vai ter a temperatura inicial da água. Logo, a temperatura inicial da água são 80 graus Celsius. Então, a temperatura do calorímetro também vai ser 80.
Então vai ser a final, que é T, que é o equilíbrio, menos 80. Tranquilo? Lembrando, ele vai estar com a mesma temperatura da água e a temperatura final de todo mundo é de equilíbrio, né, gente? Salvo no caso do gelo aqui, que ele variou de menos 20 até zero. Isso é igual a menos a massa da água, calor específico da água. E qual a variação de temperatura? É a mesma coisa. A mesma coisa, T menos 80. Pronto. Agora é só continha, né? A massa do gelo eu tenho 50. Calor específico do gelo. Eu vou colocar igual diferente da estante. Ao invés de colocar 0,5, eu vou colocar 1 sobre 2, que é 0,5, né, gente? 1 dividido por 2 é 0,5, que eu forneci na questão. Menos vezes menos mais, 0 mais 20, 20. Certo? Mais a massa do gelo de novo, 50. Calor específico vai ser 8, calor latente, perdão, vai ser 80, mais a massa do gelo de novo, 50, vezes calor específico da água, 1, T menos 0, T. Mais capacidade térmica ele deu, que é 100 calorias por grau Celsius, né? Então 100 vezes T menos 80, que é igual a menos a massa da água, que é 800 gramas, foi igual à questão anterior, o calor específico da água, 1 vezes T menos 80. Pronto. Agora aqui, gente, depois que você fez isso aqui, a sua equação está arrumada, a sua continha. Parece uma coisa grande, parece uma coisa difícil, mas é uma bobagem, né? É uma coisa que qualquer pessoa faz, muito simples, muito bobo. Olha, 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 50 dá 500. Mais 5 vezes 8, 40, não é isso? Bota 1, 2, 4.000. Mais 5 vezes 50 vezes T, 50T. Mais distributivo, ó. 100 vezes T, 100T. Mais vezes menos, menos. 100 vezes 80, você bota o 8 e acrescenta, 80 acrescenta 2 zeros, 8.000. 100 vezes 80 é só acrescentar os 2 zeros aqui. Que é igual, menos, ó, 800 vezes 1 dá 800. Menos vezes mais, menos, 800 vezes T, 800T. Menos vezes menos, mais, e já fez essa conta, né? 800 vezes 80, 8 vezes 8, 64, então vai ficar 64, 1, 2, 3, 1, 2, 64.000. Joga o T para um lado, os números para o outro, então nós teremos o que aqui? 100T, menos 800, vou pegar mais 800. Ô, gente, desculpa, ó, é 100T mais 50T, mais 50T, vou botar aqui, ó, mais 800T, que é igual a 64.000. Aqui eu tenho, ó, eu tenho 4.000 com mais 4.000. Lembra, esse menos 8.000 aqui, ele vai para lá positivo. Isso quer dizer o quê? Que tanto a água como o calorímetro, eles vão ceder calor. Quem é que vai roubar calor aí? O gelo. O gelo que vai roubar calor tanto para mudar seu estado físico, como para variar a temperatura até zero e variar até o ponto de equilíbrio. Mas o calorímetro e a água, os dois vão ceder calor. Por isso que esse menos 8.000 aqui está negativo, ele vai para lá positivo, mais 8.000, porque ele vai ceder calor, certo? Agora aqui eu tenho, ó, 4.000 que está sendo o calor usado para mudar o estado e 500 que variou de menos 20 até zero, né? Então vai ficar 4.000 mais 500, vai ficar 4.500, então vai para lá menos 4.500, certo? Estava positivo, foi para lá negativo. Então, depois que você fez isso aí, agora você vai somar, ó. Eu tenho 100 mais 50, 150, com mais 800, 950T, que é igual, deixa eu botar um pouquinho para cá,
Isso aqui, 950T, certo? Mais é igual, nós somamos, né, gente? 100 mais 50, 150, com mais 800, 950T. Aqui eu vou somar, eu vou resolver, ó. Você tem 64.000 com mais 8.000 dá o quê? 72.000. Então 72.000 menos 4.500. Aí você faz 72 menos 4 dá 68. 68 menos 500, 67.500. Ou você poderia fazer assim, ó. 8.000 menos 4.500 dá, claro, né? 8 menos 4 dá 4, menos 500, 3.500, né? Então 8.000 menos 4.500, 3.500. 64.000, aí fica mais 3.500, certo? Então 64.000 com mais 3.500, 4 mais 3, 7, então 67.500. E aí a temperatura de equilíbrio vai ser igual a 67.500 dividido por 950. Eu posso contar um zero em cima e um zero embaixo. Então, gente, a minha temperatura vai ser aproximadamente 71,05 graus Celsius. Aí a continha você faz, a continha é sua, você faz do jeito que você achar melhor. É bom que você não use a calculadora, você treinar suas habilidades na operação, porque na hora de uma prova, no Enem, no vestibular, você não vai poder usar a calculadora, né? Você vai ter que armar a continha. Eu vou fazer umas aulas só de operações simples, partes em matemática. Eu vou parar um tempinho para preparar umas aulas só de conteúdos básicos de matemática, tal, para você criar essa ferramenta, né? Dar os macetes para você fazer umas contas, dividir, multiplicar. Mas não é o nosso caso aqui, que a gente não vai encher o quadro só com operações que vocês sabem fazer. Quem não sabe, a gente vai fazer essa aula para lhe ajudar. Então, a nossa continha deu 71,05 aproximadamente graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio. Então, basicamente, gente, é uma questão. O quadro fica parecendo que é muita coisa, mas não é. É só porque tem muitos números, mas é uma questãozinha simples. Você pausa a aula, eu vou deixar aqui dar um close no quadro, você vai poder pausar, voltar, reassistir, tentar fazer. É importante que você tente fazer, dá uma olhada na videoaula, depois você copia a questão e tenta fazer a questão que está explicada aí no quadro, que vai lhe ajudar a entender melhor o conteúdo. Lembrando a você, gente, física, matemática são matérias que você precisa da prática. Você não aprende essas coisas assistindo aula, não. Só assistindo, não. Assistir você entende, mas você só vai aprender praticando, fazendo. Pega a questão que está feita, tenta fazer seu caderno, depois pega a questão da minha lista aí, que é meu aluno, tal, que não é, procura alguma lista de exercícios na rede aí e tenta fazer. Você só aprende a fazer na prática. Então, galerinha, essa foi a aulinha que eu preparei de exercícios de troca de calor. A gente deu uma aprofundada aí para a continuação da aula 5, né? Claro que quem não assistiu a aula 5 e a aula 4 não consegue entender o conteúdo aqui. Por mais uma aula, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se gostou da aula, comenta, deixa seu like e a gente vai estar fazendo uma outra aula aí, mas uma sequência de aula aí, a gente vai falar de dilatação térmica, de termodinâmica, então teremos muitas aulas ainda esse ano. Nessa semana já vai aparecer mais umas 2, 3 aulas aí no nosso canal. Então, galerinha, forte abraço para vocês.